É muito diferente quando você está investindo ali algumas centenas de milhares de reais versus algumas centenas de milhões de reais, né? Muita coisa muda. E principalmente quando não é seu dinheiro, é dinheiro de outras pessoas. E nos últimos 12 meses eu administrei e ainda administro mais de 100 milhões de reais dos nossos clientes aqui na Stocks. E tem muita coisa que a gente aprende nesse meio do caminho, né? Lá atrás, 12 meses atrás, em setembro de 2024, eu cuidava de cerca de 2, 3 milhões de reais e hoje já são bem mais de 100 milhões. E o que eu aprendi em todo esse período e nessa caminhada, né? Esse vídeo aqui é alguns ensinamentos práticos reais, fora da teoria ali que a gente, enfim, fica vendo por aí na internet. Eu quero fazer algo um pouco mais prático, coisa que eu aprendi no campo de batalha mesmo, para você investidor e também para você profissional, o que você pode aprender junto com esses aprendizados que eu tive aqui, beleza? Meu nome é Henrique Sturch, eu sou sócio fundador da Stocos, sou gestor de recursos, especialista em investimentos pela Ambima e vamos lá então direto ao ponto, né? Separei aqui alguns aprendizados e o primeiro é que não existe dinheiro fácil. E para isso eu vou contar um caso que a gente viveu esse mês, talvez, de uma pessoa que me procurou querendo investir o dinheiro da mãe. A mãe tinha ali cerca de 67 anos, tinha aposentado e todo o patrimônio que ela tinha acumulado até então era um imóvel que ela tinha acabado de vender por cerca de 760 mil reais. Ela recebia aluguel desses imóveis, mas ela queria e imaginava que no mercado financeiro poderia ter uma renda melhor do que a do aluguel e de fato ela poderia ter. Mas qual que é o grande X da questão aqui, né? Procurou a gente para tentar proteger esse dinheiro, gerar essa renda e pensar lá na frente na sucessão para os filhos também. E aí eu comecei a questionar esse cara, o filho dela, né? Porque ela não participou da reunião, mas ele foi trazendo todas as informações. E aí quando a gente foi aprofundando um pouco mais no perfil, ele falou, olha, a situação é essa, ela tem esses gastos, a renda dela é um salário mínimo ali da Previdência Social, que é o INSS, mas ela quer complementar isso com o valor do rendimento dos imóveis, né? E ela quer ter uma renda de X. Beleza, quando a gente começou a fazer algumas projeções para depois apresentar todo esse planejamento para ele, a gente percebeu que, na verdade, ela não tinha condições de receber aquela renda X durante a perpetuidade, digamos assim, né? Durante muitos anos. Num determinado momento, no curto prazo, que a gente tem uma Selic ali de 15%, é possível você receber aquela renda que ela estava querendo. Mas se a gente desconta a inflação desse cálculo, a gente vai chegar num número que, na verdade, para ela conseguir perpetuar essa renda dela até ela chegar, por exemplo, nos 100 anos, que é uma projeção que a gente faz de forma mais conservadora, né? E às vezes até mesmo deixar uma herança para os filhos, ela precisaria retirar 2 vezes menos do que ela gostaria. Ou seja, ela está querendo uma renda 2 vezes maior do que o patrimônio dela pode gerar. E olha onde que está o problema da questão, né? Eu tinha 2 alternativas. Eu poderia fazer uma projeção para ele e mostrar, olha, considerando esse patrimônio aqui, considerando uma renda de 1% ao mês, por exemplo, ela vai ter essa renda aqui de 7.600 por mês, tira imposto e tal, vai dar ali a renda que ela gostaria. Mas se a gente desconta a inflação, considera ali uma média de 0,4%, 0,5% de forma conservadora acima da inflação, para a gente poder preservar esse poder de compra também, ela poderia tirar, por exemplo, metade disso, né? 3.000 e poucos reais por mês, tirando imposto e tal, e não daria aquela renda que ela precisa para aposentar, né? Aí eu tenho esses 2 cenários. Eu mostro um cenário bonito só para ele fechar comigo, e aí eu empurro esse problema lá para frente, para daqui a 10, 15 anos, e quando o patrimônio dela acabar, eu vou ter que ter aquela conversa mais difícil ainda de, olha, seu dinheiro acabou, você não conseguiu cumprir os seus objetivos, dá o seu jeito aí de viver. Ou então, eu tenho um cenário mais justo e mais ético na minha visão, que é, olha, com esse patrimônio aqui, com essa renda que você quer, você não consegue perpetuar o seu patrimônio. Eu posso te ajudar a investir, a proteger, mas não tem como a gente lutar contra a matemática, né? Você precisa de uma renda 2 vezes maior do que o seu dinheiro é capaz de gerar. Eu preferi o segundo caminho, né, de mostrar para ele que de fato não poderia, por mais que isso me custou não ter o cliente. Ele acabou não avançando, não fechou com a gente, porque ele achava que poderia ter algo muito maior. Espero que ele não caia na mão de um profissional antiético, picareta, que vai iludir ele no primeiro momento, vai colocar um tanto de COI na carteira da mulher para lá na frente ele perceber que não tinha feito um bom negócio, né? Então, esse aí é o primeiro ensinamento. Não tem dinheiro fácil e não tem como lutar contra a matemática. Às vezes você quer uma coisa maior do que é de fato possível matematicamente, dadas as condições do mercado. O segundo ensinamento, então, que eu aprendi nesse meio do caminho, né, com vários clientes, vários casos, é que rentabilidade muitas vezes não é tudo. E na maioria das vezes, de fato,
principalmente dependendo do perfil que você está conversando, perdão a palavra, foda-se a rentabilidade. Você não está aqui como profissional para entregar mais rentabilidade para o cliente, porque 0,5% a mais, 1% a mais para o ano, pode fazer diferença? Pode fazer diferença, mas será que é isso mesmo que mais agrega valor no seu trabalho? Porque se você fica só comparando rentabilidade e custo pelo seu serviço ali, né, a taxa de administração, o fee base, a commission e tal, cara, se você ganha um cliente pela rentabilidade, você vai perder pela rentabilidade. Mas muitas vezes, só de você não deixar o cliente fazer cagada, você já está na frente de muita gente. Porque eu tenho um cliente aqui, médico, que perdeu nos últimos anos, talvez nos últimos 2 anos, cerca de 800, 1 milhão de reais, se for somar tudo, em golpes, em pirâmides, em qualquer outra coisa nesse sentido. Ou seja, depois que ele percebeu que ele fez toda essa cagada e perdeu o dinheiro, ele quis, de fato, procurar um profissional um pouco mais alinhado e até um amigo pessoal nosso, né? Ele não tinha fechado com a gente lá atrás e nesse meio do caminho, por não ter um aconselhamento correto, ele deixou no meio do caminho cerca de 800 mil reais. Então ele está recomeçando ali a vida dele, mas o ponto é, ele estava procurando ali 1%, 2% a mais de rentabilidade no ano e perdeu tudo que ele tinha acumulado, né? Será que de fato esse 0,5% compensa todo o patrimônio? Na verdade, não. Então, agora que a gente está começando a reconstruir a reserva de emergência, está pensando em diversificar a carteira um pouco mais, ele veio com toda aquela história de querer dolarizar por conta de tudo que a gente está vivendo ali na política, no fiscal e tal. Falei com ele, olha, beleza, a gente pode fazer isso, mas o primeiro ponto é completar a reserva de emergência. Vamos completar a reserva de emergência e depois a gente pensa em diversificar? Porque se a gente diversifica e compra lá o dólar que você está querendo, a gente vai pagar spread e IOF. Se a gente não tem uma reserva e você precisa dessa grana, o que vai fazer? Vai ter que vender o dólar, trazer para o real e pagar spread e IOF de novo. Então você está pagando custo 2 vezes e isso vai só dilapidando o patrimônio, né? Então a ideia é a gente mexer o mínimo possível no patrimônio e tem que ter a reserva de emergência. Primeiro passo é a reserva de emergência, porque imprevistos acontecem, todo mundo sabe, só que na hora a gente negligencia, né? Eu tenho um cliente que ele falou que tinha uma baita previsibilidade na empresa dele, que ele não precisava de reserva de emergência, o investimento era todo para o longo prazo, beleza. Passou 8 meses que ele tinha fechado com a gente, um funcionário dele se acidentou, teve uma vítima no acidente de carro e ele precisou resgatar, além do dinheiro que ele tinha ali de fluxo de caixa na empresa, 20 mil reais dos investimentos pessoais. E ele me mandou mensagem, e aí, como é que faz com o investimento todo travado em renda fixa? O que resgata? Na verdade, é só resgatar a reserva de emergência, que eu desobedeci ele e eu fiz o investimento na reserva, mesmo sem ele me pedir, mesmo ele não querendo isso, porque eu sei que é importante e poderia necessitar, não apenas poderia, como de fato ele precisou. Então, ele estava, mesmo que em proporções menores, mas ele tinha um pouquinho de reserva, um pouquinho de caixa, que foi suficiente para arcar com esse imprevisto e com esse prejuízo ali no curto prazo. Então, às vezes, a gente não tem que fazer o que o cliente quer, porque ele quer muita coisa, mas a gente tem que fazer o que ele precisa, né? Então, o que ele precisa, muitas vezes, ele nem sabe que ele precisa daquilo e você precisa, às vezes, desobedecer no bom sentido, né? Eticamente, fazendo bons investimentos e não desobedecendo e colocando o dinheiro dele travado por 10 anos porque você acha que ele precisa só porque aquilo vai te dar mais comissão. Não é isso. É você fazer o que ele realmente precisa em detrimento do que ele quer. Ele sabe o que ele quer, mas o que ele precisa para chegar lá, muitas vezes, é o seu papel como profissional. Terceiro aprendizado, então, é que o cliente grande de verdade, ele não está preocupado com rentabilidade. Quem quer rentabilidade é aquela pessoa que tem 50, 100, 500 mil reais. Quando o cara começa a chegar em 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, por exemplo, esse mês a gente fechou um cliente de 27, que eu vou falar melhor sobre ele daqui a pouco. Cara, esse cara não quer só rentabilidade, porque 0,5% a mais ou a menos de retorno para ele no ano não vai fazer diferença, porque ele já tem muita grana. Ele está querendo alguém que, de fato, entenda quem ele é, quais são os objetivos dele, o que ele quer deixar de legado. Ele quer alguém para fazer esse acompanhamento mesmo da carteira, ele quer ter alguém para confiar, independentemente de onde está investido o dinheiro dele. Se vai ser no produto A ou no produto B, para ele pouco importa. Se vai render 0,5% a mais ou a menos, pouco importa. Ele quer alguém que de fato escute ele e não olhe para ele como se fosse um número ali no site da corretora, porque a gente não é número, né? A gente tem os nossos objetivos, o nosso perfil, a nossa vida, né? O dinheiro nada mais é, os investimentos nada mais são do que algo para a gente cumprir os nossos objetivos. Então, a nossa carteira tem que refletir verdadeiramente o nosso perfil e nossos objetivos, porque senão nada adianta, né? Você não pode travar um dinheiro que na verdade não poderia estar travado, você não pode investir durante 10 anos um dinheiro que você vai precisar daqui a 2 anos. Então,
precisa entender verdadeiramente o cliente para aí sim conseguir fazer uma boa alocação, ter uma liquidez bem planejada, não travar o dinheiro por um tempo maior ou menor do que é o necessário, porque aí você deixa mais ou menos rentabilidade na mesa também, apesar de que isso não é o foco principal. Esse cara, ele está preocupado muito mais com alguém que entenda ele. Ele quer muitas vezes alguém para conversar apenas e não ficar olhando ali apenas números. Porque se você ganha o cara só no número, vai chegar alguém que vai trazer um número um pouquinho melhor, vai seduzir ele e vai levar. Depois que ele constrói a confiança com você, é isso que importa. É ele saber que tem alguém de fato preocupado com onde ele está, onde ele quer chegar, quais são os reais objetivos dele. A quarta coisa que eu separei nesse vídeo para a gente falar é um aprendizado que a gente teve com esse cliente de 27 milhões que a gente acabou de fechar aqui na Stocks. Ter dinheiro não é sinônimo de ter bom atendimento. Eu sempre achei, quando eu era mais novo, que quando eu tivesse alguns milhões de reais investidos, eu teria ali um baita atendimento, eu seria quase que o rei do banco, né? Porque o banco ia querer me prender ali de qualquer forma, ia me prestar um ótimo atendimento, vários produtos legais, vários benefícios para eu continuar lá, porque quando você tem mais patrimônio, você começa a ser assediado ali de todas as formas possíveis, né? De todas as instituições. Então, eu ia ser tratado como um rei para o banco não perder o meu patrimônio. Só que eu percebi, ao longo desse caminho, que não é bem assim. Na verdade, muito pelo contrário, né? Esse cliente de 27 milhões, ele estava completamente mal alocado. Tinha uma liquidez mal planejada, tinha muito dinheiro em COI, fundo setipado que não pode vender. E se for vender, vai ser no mercado secundário, vai ter um spread, uma marcação mercado bizarra também. Então, qual que é o ponto, né? Não é porque você tem dinheiro que você vai ser bem atendido no bancão. Muito pelo contrário. Conversei com um cara de 12 milhões essa semana também. O dinheiro dele está 100% em crédito privado, em CRI, CRA, Debenture, está relativamente bem diversificado, mas tem mais de R$1 milhão em COI, ele não tem um planejamento tributário, sucessório. Não é porque você tem dinheiro que você está sendo bem atendido. Tome muito cuidado com isso, porque você pode ser muito melhor atendido, porque dentro de um bancão, dentro de um Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, um cara de 27 milhões é um grãozinho de areia, mas perto de uma consultoria, por exemplo, um wealth bem feito ali também, esse cara é um cliente muito mais relevante. Então, o interesse da instituição, da empresa com você muda de acordo com o tamanho que você representa dentro daquela instituição. Então, um cara que não é ninguém dentro de um banco de trilhões vai ser muito mais relevante dentro de uma empresa que tem, sei lá, 1 bi. Então, esse é o ponto, né? Você precisa estar onde você vai ser bem atendido. Porque muitas vezes você acha que está sendo bem atendido, quando na verdade não está sendo tão bem atendido assim. Porque ter patrimônio relevante não te protege contra uma má alocação. E a gente pode inclusive emendar isso aí com o quinto aprendizado, né? Que é: investimentos são só um pedaço da pizza. Quando a gente está pensando no planejamento da carteira dos clientes, a gente tem que ir muito além, né? Os investimentos são sim importantes, é o que vai manter ali o norte, aquela linha do relacionamento ao longo do tempo, rebalanceamento e tudo mais, só que tem que ir muito além, né? Tem muita coisa que a gente pode agregar no planejamento, como um planejamento financeiro, de aposentadoria, como que ele vai se aposentar, qual que é o fluxo, a dinâmica da vida dele, planejamento tributário, sucessório, como que a gente vai economizar imposto em todos esses momentos, né? Porque muitas vezes de nada adianta você entregar um resultado muito bom para o cara, mas você tá com o patrimônio todo investido no exterior que vai ter lá um state tax de 40%. E aí o dinheiro que ele juntou na vida inteira, aquele 0,5% por ano de rentabilidade você conseguiu, que trouxe um ganho muito grande no longo prazo em relação ao que ele tinha antes, mas lá na frente, na hora de fazer a sucessão, 40% evapora porque foi mal planejado. Será que ele não deveria ter uma offshore? Como que a gente vai alocar? Será que faz sentido, sei lá, colocar em UCITS, que é agora a nova moda, né? ETFs irlandeses que não tem esse imposto de sucessão lá nos Estados Unidos. Enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer para economizar imposto e para fazer um planejamento sucessório bem feito. Se o cara tem 10 milhões de patrimônio, só de inventário ali, advogado, taxas e TCMD, vai ser lá 1, 2 milhões de taxa. Será que tem como economizar essa taxa? O que a gente pode fazer? Tem como fazer planejamento sucessório de várias formas possíveis, né? Tem as formas mais jurídicas, que é, sei lá, uma doação em vida, testamento, fazer uma holding dependendo do caso, e tem as financeiras, fazer um seguro, uma previdência, tem muita coisa que dá para fazer. Então, primeiro ponto, qual é o objetivo do cliente? Porque não existe a melhor forma de um planejamento sucessório, né? Porque se tivesse uma forma que funciona para todo mundo e é a melhor de todas, não existiriam todas as outras. Então a gente precisa entender a dinâmica da vida de cada pessoa para a gente saber como que funciona toda essa questão, né? Qual vai ser a melhor alocação e a melhor estrutura sucessória, às vezes uma combinação de estruturas para maximizar o ganho e reduzir ali as taxas e impostos que aquele cliente vai pagar. E se você acha que você não está sendo bem atendido ali na sua
sua instituição, na sua assessoria, consultoria e quer o nosso auxílio, quer bater um papo aqui com a gente, preenche o link aqui na descrição que a gente vai entrar em contato com você, ou eu, ou alguém da minha equipe, para a gente entender a fundo sobre o seu perfil e te fazer uma proposta ali de alocação e o que a gente poderia te ajudar em todo esse planejamento financeiro, tributário, sucessório, de aposentadoria e por aí vai. Deixa os seus dados aí no link da descrição que a gente chama e a gente bate esse papo, beleza? E por fim, o sexto e último aprendizado que eu separei nesse vídeo. Mas antes, se você quer uma parte 2 desse vídeo, deixa aí nos comentários também parte 2 pra gente saber que faz sentido pra você, que esse vídeo foi útil. Deixa aí parte 2 que a gente grava mais alguns outros aprendizados que a gente tá tendo nesse meio do caminho, beleza? Mas o sexto aprendizado, então, é que os melhores resultados não vêm dos melhores investidores. Na verdade, os maiores patrimônios que a gente costuma ter contato aqui no dia a dia não é aquela pessoa que começou a investir cedo, não é aquela pessoa que começou a investir bem, é aquela pessoa que consegue investir muito periodicamente. Seja mensalmente, seja uma vez por ano. Por quê? O ponto principal, e a gente tem que mudar um pouco a mentalidade que foi construída ao longo dos últimos anos, eu já fiz vários vídeos falando sobre isso também, a gente fica com aquela neura de renda passiva, né? Todo mundo quer ter renda passiva, que é maravilhoso, só que antes de ter renda passiva, você precisa ter patrimônio. E para você ter patrimônio, você precisa de renda ativa. Então, a renda ativa é muito mais importante do que a renda passiva. Você não vai ficar multimilionário investindo R$50 por mês. Já é um bom começo? É um bom começo, vai te dar uma tranquilidade ali de ter uma reserva financeira e tal. Beleza, maravilha. Mas se você quer de fato enriquecer e pular para outro patamar que hoje na sua cabeça é completamente inalcançável de 5, 10, 15, 20 milhões de reais, o que você tem que fazer? Fazer o que esses grandes fazem, que é ter um fluxo de renda muito forte todos os meses. Esse cliente de 27 milhões, ele está com planejamento de aposentar, só que ele tem mais 30 milhões só de imóveis. Então o patrimônio já é de 60 milhões e ele vai fazer nos próximos 2 anos até aposentar aporte de R$500 mil todos os meses. Então assim, é algo completamente anormal, é fora da realidade, porque é um empresário, tem um fluxo muito forte, mas você não precisa necessariamente ter um fluxo de R$500 mil por mês, porque R$500 mil por mês durante 10 anos, imagina onde você chega. O ponto é, aumente a sua capacidade de renda e a capacidade de aporte, porque investir R$1.000, R$2.000 por mês é bom? É legal, mas para você de fato chegar em muitos milhões lá na frente, você precisa ter um fluxo ainda maior. O que você pode fazer para aumentar a sua renda? Deixo isso aí para você pensar, tem até alguns vídeos aqui no canal que a gente já falou sobre isso também, mas deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo e preenche o link na descrição pra gente bater um papo, beleza? Tamo junto e até a próxima.